Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo a segunda de uma série de 3 aulas com resolução de questões da prova SAEP, terceiro ano do ensino médio. Vamos lá para as questões. Primeira questão. Para comemorar o aniversário de uma cidade, foi promovida uma prova de corrida de rua em que os atletas participantes deveriam percorrer 3 voltas no circuito, que está representado pelo contorno da figura abaixo. Quantos quilômetros, no mínimo, percorreu um atleta que completou essa prova? Aqui nós temos as dimensões da pista onde vai ser realizada essa prova, beleza? Basta então a gente calcular o perímetro dessa figura, para daí a gente ter o comprimento de uma dessas voltas. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou começar por essa medida aqui de 0,7 km. Então nós vamos ter aqui 0,7 mais 1,5 mais 0,4 mais 0,6 mais 0,3 mais 0,9. Fazendo essa soma, a gente chega aqui a 4,4 quilômetros. Mas ele quer saber qual a quilometragem que percorreu uma pessoa que completou essa prova. Como a prova é formada por 3 voltas, como diz o enunciado, então basta agora a gente multiplicar 4,4 por 3, e aí nós chegamos aqui a 13,2 quilômetros, ou 13,20 quilômetros. A alternativa correta da questão é a letra E. Próxima questão. Em uma lanchonete, os sanduíches vendidos são montados a partir das escolhas do próprio cliente. Para isso, essa lanchonete disponibiliza 5 variedades de pães, 4 tipos de carnes e 5 opções de saladas. De quantas maneiras diferentes um cliente pode montar um sanduíche nessa lanchonete, escolhendo uma variedade de pão, uma carne e uma salada. Essa é uma questão de princípio multiplicativo, pessoal, bastante simples. Nós precisamos apenas identificar a quantidade de cada etapa do processo, porque o processo aqui cumpre etapas. Primeiro a pessoa escolhe um tipo de pão, depois um de carne e um de salada. Então agora, como é princípio multiplicativo, basta nós multiplicarmos os quantitativos das etapas. Então 5 vezes 4 vezes 5, isso dá um total de 100, ou seja, podem ser produzidos 100 sanduíches diferentes, sendo assim a alternativa correta da questão é a letra C. Terceira questão. Luan trabalha com manutenção de lavadoras de roupas. Ele cobra pelo serviço uma taxa fixa de R$ 30, referente ao deslocamento, acrescida de R$ 15 por hora que trabalha. Em um determinado dia, Luan se deslocou para 2 domicílios diferentes e fez a manutenção de uma lavadora de roupas em cada um deles, levando exatamente o mesmo tempo para realizar a manutenção em cada lavadora. Ao final do dia, Luan recebeu R$ 210 por estes 2 serviços realizados. Quantas horas esse técnico levou para fazer a manutenção de cada uma dessas lavadoras de roupa? Bom, pessoal, é uma questão que envolve função afim, função do primeiro grau. Primeiramente, existe a taxa fixa pelo deslocamento, mas também existe a hora trabalhada dele, que é R$ 15, ou seja, o valor final ele vai depender da quantidade de horas trabalhadas e não da taxa fixa. Essa vai ser incluída em todos os serviços que ele fizer. Então vamos criar a nossa funçãozinha do primeiro grau aqui, ó. S de x, serviço, é igual a 30, que é a parte fixa, mais 15 multiplicado por x, que vai depender aqui, como eu falei, das horas trabalhadas, ou seja, x aqui é a quantidade de horas trabalhadas. Eu vou igualar essa expressão ao valor 210. Se 210 é igual a 30 mais 15x, então 30 mais 15x é igual a 210. O 30 que está somando passa subtraindo, 210 menos 30 é igual a 180, então 15x é igual a 180, 15 está multiplicando, passa dividindo, e quando nós dividimos chegamos aqui a 12. Então nessas 2 visitas ele gastou 12 horas, mas o enunciado diz aqui que ele gastou exatamente o mesmo tempo para realizar os 2 serviços. Então, se 12 horas ele gastou nas 2 casas, isso quer dizer que para cada casa ele gastou 6 horas. Sendo assim, se em cada casa ele gastou 6 horas, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Quarta questão desse vídeo, galera, vamos lá. Uma indústria confeccionou um modelo de porta-óculos que possui o formato de um prisma reto de base triangular regular, feito de papelão revestido de tecido, conforme representado no desenho abaixo. Quantos centímetros quadrados de papelão revestido de tecido são utilizados, no mínimo, para confeccionar cada um desses porta-óculos? Bom, o porta-óculos está aqui, ele tem um formato de um prisma reto de base triangular regular, ou seja, as suas bases são triângulos regulares, ou seja, são triângulos equiláteros. Aqui a gente tem a fórmula para calcular
a área de um triângulo equilátero. E ele sugere que você aproxime a raiz quadrada de 3 para 1,73. Então, o que é que nós vamos calcular aqui? Nós vamos calcular aqui a área total, ou seja, a superfície total desse prisma reto de base triangular regular, se ele fosse planificado, ok? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Lateralmente nós temos três retângulos iguais a esse, cujas dimensões são 16,5 por 8. E nas bases nós temos dois triângulos equiláteros cujo lado mede 8 centímetros. Então nós vamos calcular primeiramente a área lateral. Quantos retângulos tem desse aqui lateralmente? São 3. Então está aqui 3 multiplicado por... Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Multiplicando a base pela altura ou a altura pela base. Então está aqui, ó, 8 vezes 16,5, só que são 3 desses. E daí, quando fizermos essa conta, a gente vai chegar aqui a 396 centímetros quadrados de área lateral. E nas áreas das bases? Bom, são dois triângulos equiláteros, então está aqui o 2. Ó. E olha a fórmula aqui, ó, o lado ao quadrado multiplicado por raiz quadrada de 3 dividido por 4. O lado desse triângulo é 8 centímetros, então está aqui, ó, 8 ao quadrado multiplicado pelo valor sugerido da raiz quadrada de 3 dividido por 4. 8 ao quadrado é 64, então 64 multiplicado por 1,73 dividido por 4, quando essas contas forem feitas, a gente chega aqui a 27,68. Então agora para nós calcularmos a área total, basta nós juntarmos essas duas áreas aqui, ó, 396 com 27,68. Fazendo essa soma, a gente chega aqui a 423,68 centímetros quadrados, sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra C. Quinta e última questão desse vídeo, galera. O gráfico abaixo representa a média das notas nas avaliações de cada bimestre dos estudantes de uma turma do primeiro ano do ensino médio nas disciplinas Matemática e Língua Portuguesa. De acordo com os dados desse gráfico, os aumentos verificados nas médias das notas do segundo para o terceiro bimestre nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa foram, respectivamente, iguais a... Então, ele quer que a gente observe a evolução que teve aqui do segundo para o terceiro bimestre, ok? Então, vamos lá. Matemática houve uma evolução de 6,1 para 7,3. E em língua portuguesa, de 7,2 para 8,6. Então, vamos lá. Começando com matemática aqui. Ó. É só pegarmos a maior nota e dela subtrairmos a menor. Ou seja, a maior é no terceiro bimestre, porque houve uma evolução. Então, nós vamos calcular aqui o 7,3 menos 6,1. E aí nós chegamos aqui a 1,2 de aumento na média de matemática. E em língua portuguesa, observando aqui, no terceiro bimestre foi 8,6 e no segundo foi 7,2. Fazendo essa diferença, a gente fica aqui com 8,6 menos 7,2, que é igual a 1,4. Ele quer, respectivamente, primeiro matemática e depois português. Então é 1,2 e 1,4. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra C. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixa teu like aí para a plataforma entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar com mais pessoas que estão se preparando para a prova SAEP. Inscreve-se também no nosso canal, porque aí você vai ter um conteúdo matemático gratuito. Você vai ter acesso a um conteúdo matemático gratuito e de qualidade, beleza? E tão importante quanto, ativa as notificações, clica no sininho, escolhe a opção todas, porque assim que os vídeos subirem para a plataforma, você vai ser notificado, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.